Olá! Hoje vamos falar sobre uma das maiores dores e mais comuns do novo coordenador: sentir-se preso às tarefas do dia a dia e não conseguir delegar. Isso trava resultados, gera sobrecarga e desgasta a sua liderança. Meu nome é Elizabeth Barreto, eu sou especialista em ajudar novos líderes a dar conta do cargo gerenciando pessoas com confiança. Quem aqui já se viu atolado de tarefas e mesmo tendo equipe, fez tudo sozinho porque não conseguiu delegar? Analista, ele é reconhecido pelo quanto ele faz. Já o coordenador é reconhecido pelo quanto faz o time entregar. Muitos líderes não mudam essa mentalidade, continuam no operacional. E a crença que ele tem é que se ele fizer tudo, vai sair mais rápido e melhor. Qual que é o medo mais comum? Se eu delegar, o time não vai entregar no tempo certo. Pode errar e a culpa será minha. Eu já tive a oportunidade de acompanhar líderes que trabalhavam até mais tarde todos os dias, enquanto a equipe saía no horário. O problema não era a falta de equipe, era a incapacidade de confiar e delegar. E qual é o impacto maior do líder não delegar? Sobrecarga, estresse, falta de tempo para pensar no estratégico e risco até de burnout. E para a equipe se sente desmotivada, aquela sensação de confiança e de não desenvolvimento. E para a empresa, os resultados aparecem mais lentos e há gargalos, projetos travados. Qual desses impactos você sente mais hoje? É a sobrecarga? É a equipe desmotivada? Ou resultado abaixo do esperado? Existem aqui algumas causas que são ocultas. Por exemplo, eu vou apontar alguns principais motivos. O perfeccionismo é uma causa oculta. Achar que ninguém faz tão bem quanto você. O perfeccionista, ele acredita que o padrão de qualidade dele é o melhor. E a consequência é que ele prefere refazer ou reter tarefas em vez de dar autonomia para o time. E isso leva a sobrecarga e a equipe sem chance de aprender e evoluir. Quer ver um exemplo prático? Por exemplo, o coordenador ele pede um relatório, mas ao ver pequenos erros, decide refazer sozinho para não perder tempo, reforçando a ideia para ele mesmo de que só ele sabe fazer certo. Precisa entender que 80% feito pela equipe é melhor do que 0% delegado. E que o papel do líder é corrigir, orientar e desenvolver, não entregar a versão perfeita e pronta. Há um controle excessivo, um medo de perder o domínio. O líder ele sente que precisa saber cada detalhe para garantir que tudo saia certo, e isso sim gera microgerenciamento. Acompanhar passo a passo, cobrar a cada 5 minutos, não dar tempo para o time pensar. A equipe se sente sufocada, sem autonomia, sem inovação, apenas executando ordens. Quer ver um outro exemplo? O coordenador ele pede uma apresentação. E em vez de esperar o prazo combinado, liga 3 vezes no mesmo dia para saber se está tudo indo bem, se está tudo correto. Então ele precisa compreender que confiar não é abdicar do controle, mas estabelecer alinhamentos claros e checkpoints definidos. Uma outra coisa é a insegurança, né? O líder ele tem receio de que a equipe faça melhor e exponha o líder. Isso acontece também. Então, esse é um dos pontos mais delicados. O medo do colaborador se destacar mais do que ele mesmo. E qual que é o pensamento, né, dele? E se a diretoria perceber que o fulano é melhor do que eu, posso perder o espaço, né? Isso leva o líder a reter tarefas estratégicas ou complexas, impedindo que a equipe cresça. Um coordenador ele evita passar, por exemplo, uma apresentação para o time com medo de não estar à altura diante da diretoria. E o papel do líder não é ser o melhor em tudo, mas fazer o time a brilhar. Quando a equipe ela aparece bem, o líder ganha reconhecimento. Então, o segredo é
Fazer com que o time ele se destaque, porque aí o líder vai se destacar. Um outro ponto é falta de método. Não sabe como delegar. Muitos líderes até querem delegar, mas não sabem como fazer isso de forma clara. E qual que é o resultado? Entregam a tarefa de forma vaga. Faz esse relatório aí e depois fica frustrado porque o resultado não foi conforme o esperado. O erro está em delegar execução, mas não alinhar expectativa como prazo, padrão de qualidade e os recursos. Um exemplo prático: preciso do relatório até amanhã, mas não explica o formato, o objetivo ou quem vai usar. E o colaborador, ele entrega algo vago e incompleto. E o líder pensa, tá vendo? Não dá para confiar mesmo. Usar uma fórmula simples. O quê? O prazo, o padrão, os recursos necessários. Assim, a chance de sucesso cresce exponencialmente. E qual é a crença limitante? Se eu não fizer, sou produtivo. Muitos líderes ainda associam valor ao fazer, não ao fazer. E acreditam que, se não estão ocupados ou resolvendo, não estão gerando resultado. Essa crença ela vem da identidade de analista, onde a produtividade era medida pelo volume de tarefas pessoais entregues. Quer ver um exemplo? O coordenador sente culpa ao terminar o dia com poucas tarefas operacionais feitas, mesmo tendo direcionado e organizado o trabalho da equipe. Entender que a produtividade do líder ela é medida pela eficácia do time, não pelo número de atividades individuais. A dificuldade de delegar ela nasce de uma mistura de emoções, como o perfeccionismo, insegurança e o controle. Falta de método prático e crença limitante. O primeiro passo é tomar consciência de tudo isso. E o segundo é aplicar práticas de delegação clara e de acompanhamento saudável. Como delegar de uma forma eficaz? Vamos lá. Aqui entra, vou passar o passo a passo bem prático. Primeiro, escolher o que delegar. E qual que é a pergunta-chave? Por exemplo, isso precisa ser feito por mim ou pode ser feito por alguém do time? Para te ajudar, por exemplo, use a matriz urgente e importante com foco em delegação. Muitos líderes, eles se perdem porque não sabem distinguir o que realmente precisa fazer e o que pode ser delegado. E a matriz, ela ajuda o líder a se organizar. Ela é inspirada na matriz de Eisenhower, mas adaptada para a realidade da liderança. Isso ajuda muito o líder na hora que ele vai delegar as tarefas. Imagine uma matriz 2x2, com 2 eixos, Eixo vertical, que é da urgência, do pouco urgente ao muito importante. E o eixo horizontal é a importância, do pouco importante ao muito importante. Agora cruzamos os dois e temos 4 quadrantes. Quadrante 1, urgente e importante. O líder deve assumir ou acompanhar de perto. São crises, prazos imediatos, situações críticas. Imagine a seguinte situação. Um cliente-chave da empresa liga porque está enfrentando um problema crítico com o serviço contratado. Se não for resolvido rápido, pode haver multa contratual, cancelamento do contrato ou até perda da conta. Isso sim é urgente, precisa de atenção imediata e importante porque impacta diretamente no negócio e na imagem da empresa. Nesse caso, o líder não pode simplesmente delegar totalmente. Ele precisa assumir a frente da comunicação com o cliente, mostrando presença e responsabilidade. Alinhar rapidamente a equipe sobre quem vai executar a solução técnica. Acompanhar o andamento de perto para garantir que nada falhe, porque o impacto é alto demais. Aqui é um exemplo de um outro cenário clássico, por exemplo, a diretoria ela pede um relatório de resultados para uma reunião que vai acontecer no mesmo dia, no final da tarde. O prazo é curto, portanto urgente, e o material vai direcionar direções importantes.
Se o relatório não for entregue ou sair errado, o líder perde credibilidade e a equipe também. Aqui, o que o líder pode fazer? Primeiro, assumir a responsabilidade de organizar o que precisa ser mostrado. Definir indicadores, mensagem-chave. Segundo, delegar partes da execução, como coleta de dados ou montagem visual para ganhar agilidade. Terceiro, validar pessoalmente antes de enviar, pois a apresentação carrega o nome dele e impacta a imagem da equipe. Em resumo geral, urgente e importante é aquilo que mexe diretamente no resultado e na imagem da empresa. Nesses casos, o líder ele precisa estar presente e assumir responsabilidade. Ele pode até delegar as partes, mas não pode simplesmente soltar e esquecer. E o tipo de tarefa que exige acompanhamento de perto. Nesse caso, o líder tem que acompanhar. E se o líder vive só nesse quadrante, ele está em modo bombeiro, sempre apagando incêndio. Já o quadrante 2, ele é importante, mas não é urgente. Por exemplo, prioridade estratégica do líder. Aqui estão atividades de planejamento, desenvolvimento da equipe, alinhamentos e inovação. O que significa esse quadrante que traz, importante, mas não urgente? São atividades que não têm prazo imediato, mas que trazem impacto enorme no médio e longo prazo. Normalmente, não apitam na caixa de e-mail, nem tem alguém em cima ali cobrando. Por isso, o líder ele tende a deixar para depois. Quer ver só um exemplo? Eu sei que eu preciso dar feedback para minha equipe, mas isso não é urgente. Então, eu vou deixar para a semana que vem. Isso acontece. Só que esse feedback, ele poderia ajudar alguém do time a ajustar a rota e evitar um maior problema. E quando o líder adia, ele troca o que é estratégico por urgências do dia a dia. E assim vive apagando incêndios em vez de preveni-los. E por que prioridade estratégica? É nesse quadrante que o líder constrói as bases do resultado sustentável. Quem dedica energia aqui consegue reduzir problemas futuros, menos urgência, desenvolver equipe, menos dependência do líder, alinhar expectativas, menos retrabalho, planejar entregas, mais clareza e foco. Quando o líder se dedica ao quadrante 2, o quadrante 1, urgente e importante, ele diminui naturalmente. Atividades típicas do quadrante 2, quais são elas? Por exemplo, o planejamento, definição de metas, organização de entregas, revisão de prioridades, desenvolvimento da equipe, treinamentos, capacitação técnica, acompanhamento da carreira do time, feedbacks estruturados, não apenas em crise, mas conversas regulares que fortalecem a confiança e o desempenho, alinhamentos estratégicos, reuniões de equipes semanais, definição de papéis e responsabilidades, inovação e melhoria contínua, buscar novas formas de otimizar processos, adotar ferramentas e propor soluções para os gargalos existentes, Vou trazer aqui um exemplo detalhado, Então, um coordenador, ele percebe que a sua equipe sempre atrasa nas entregas de relatórios. Se ele ficar só no quadrante 1, toda semana vai correr para fechar no prazo urgente e importante. Olha só. E se ele se dedicar ao quadrante 2, ele pode revisar o processo com antecedência, treinar a equipe no uso das ferramentas, definir um cronograma claro, acompanhar os checkpoints semanais. E qual é o resultado de tudo isso? O problema recorrente desaparece e o líder ele ganha tempo para o que realmente importa.
E nesse caso, qual seria a virada de chave aí para o líder? Por exemplo, no quadrante 2, ninguém vai bater na sua porta cobrando, mas é justamente nele que você constrói a confiança, desenvolve o time e garante resultados consistentes. O bom líder não vive apagando incêndios, ele trabalha para que os incêndios nem comecem. Por exemplo, reuniões de feedback, definições de metas trimestrais, capacitação do time. E esse é o quadrante onde o bom líder precisa gastar mais energia. Já o quadrante 3, ele fala o quê? Urgente, mas pouco importante. O que significa isso? São as atividades que elas precisam ser bem feitas, com rapidez, mas que não exigem a presença do líder. E elas têm prazos curtos ou imediatos, mas não agregam valor estratégico para a liderança. O problema é que muitos líderes confundem estar ocupado com ser produtivo e acabam gastando maior parte do tempo aqui. E o resultado? Ficam com a agenda cheia, mas sem entregar o que realmente gera impacto. E por que deve ser delegado? Essas são atividades que devem ser realizadas por pessoas da equipe. E o papel do líder é dar direcionamento e priorizar, não executar todas as demandas urgentes. Delegar aqui gera 2 ganhos imediatos. Primeiro, tempo para o líder focar no estratégico. E o segundo, desenvolvimento da equipe que aprende a lidar com responsabilidades rápidas. Vou ver aqui um exemplo prático para entender melhor esse conceito. Preparar uma apresentação visual. O líder ele pode definir os pontos principais, mas a equipe ou o analista pode montar os slides, compilar dados em planilhas. Enquanto o líder analisa o que os dados significam, o time pode organizar os números, responder solicitações simples, dúvidas operacionais de outros setores, atualizações rápidas ou pedidos administrativos, ajustar detalhes operacionais, como formatação de documento, envio de e-mails de rotina, organização de material. E qual que é a armadilha mais comum? O líder, ele entra nesse quadrante e sente que está sendo produtivo, porque resolve muitas pequenas urgências, mas na verdade está apenas ocupando e deixando o estratégico de lado. Por isso que eu falo que esse quadrante é ardiloso. Esse comportamento ele leva à sensação de esgotamento constante, muito esforço e pouco resultado. Cuidado aqui. Gastar tempo no quadrante 3 dá aquela falsa sensação de produtividade, mas na prática só te mantém muito ocupado, não produtivo. Por exemplo, imagine um coordenador que recebe um pedido de última hora para organizar a apresentação de uma reunião. Ele para tudo, abre o PowerPoint e passa 2 horas ajustando a cor da fonte, alinhamento das imagens e os gráficos. No final, a apresentação está linda, mas ele deixou de revisar o plano estratégico, que impactaria os resultados da equipe no mês. Esse é o típico caso de confundir o que é urgente com o que realmente é importante para a liderança. E um outro exemplo, imagine a seguinte cena aqui. Um coordenador está prestes a entrar em uma reunião estratégica com a diretoria, onde vai discutir o quê? Os resultados do trimestre. De repente, um colega de outro setor pede com urgência: você pode me mandar o relatório com a lista atualizada de contatos do time até daqui 30 minutos? E o coordenador lá, por sua vez, querendo ser o cara prestativo, né? Para tudo o que está fazendo e abre ali a planilha, começa a atualizar manualmente os dados, formata as colunas, revisa, confere os nomes, passa quase 1 hora nisso. Quando ele termina, ele percebe que ele perdeu tempo precioso de preparação
para a reunião mais importante do mês. O pedido ele poderia ter sido facilmente atendido por um analista da equipe. O relatório, apesar de urgente para o colega, não era importante para o papel da liderança. E esse é o típico erro do quadrante 3. O líder se sentir produtivo porque resolveu rápido uma demanda, mas, na verdade, sacrificou o estratégico para atender o operacional. E quando o líder dedica tempo no quadrante 3, ele troca o impacto estratégico por pequenas urgências, como gastar toda a energia para arrumar a mesa enquanto o prédio pega fogo ao redor. E olha só, no quadrante 3, o líder não deve ser o executor, mas o direcionador. E a chave aí é delegar com clareza, acompanhamento apenas no resultado final e reservar a sua energia para o que realmente é estratégico. Já o quadrante 4, ele traz assim, pouco importante e pouco urgente. O que significa isso? São atividades que não são urgentes, nem geram impacto real, mas muitas vezes estão ligadas a hábitos ruins, excesso de processos, distrações ou tarefas que se repetem sem questionamento. Cuidado aqui. Algumas delas passam a sensação de estar trabalhando, mas na prática são desperdício de tempo. E esse quadrante ele precisa ser eliminado ou deixado por último, quando todo o resto já estiver resolvido. Um exemplo, há relatórios que ninguém lê, gastar horas montando documentos que não são usados na tomada de decisão, reuniões desnecessárias, encontros sem pauta clara, que poderiam ser resolvidos com um e-mail, excesso de e-mails de baixo valor, ficar respondendo mensagens copiadas para todos sem relevância, atividades burocráticas sem impacto, formulários que são redundantes, aprovações desnecessárias, atividades que parecem trabalho de verdade, mas na prática não geram resultado relevante. Então, ficar checando novidades em ferramentas ou mexendo em detalhes que não te dão resultado. Um outro exemplo, Imagine aqui um coordenador que passa a manhã inteira ajustando formatação de um relatório. Aí ele vai lá, troca a cor, troca a fonte, mexe no layout, adiciona imagens bonitas. No final, ninguém lê o relatório porque a diretoria usa apenas os números da primeira página. E esse é o retrato do quadrante 4. Energia desperdiçada em algo que não gera resultado nem agora e nem depois. Um outro exemplo, aquelas reuniões semanais longas em que as pessoas atualizam status sem tomar decisões. O líder gasta 2 horas em algo que poderia ser resolvido em 10 minutos. Um exemplo aqui de uma aplicação prática, Quais tarefas do seu dia a dia, se você simplesmente parasse de fazer, ninguém sentiria falta? Lista aí suas principais atividades da semana. Depois que fizer isso, pegue e classifique em qual quadrante cada uma delas se encaixam. E depois decida, faço, planejo, delego ou simplesmente elimino. Esse exercício ele mostra claramente quais atividades do quadrante 4 estão roubando tempo e energia. Qual é a virada de chave aqui para você que é líder? O papel do líder não é estar em todos os quadrantes. O papel do líder é focar no estratégico, que é o quadrante 2. Assumir as crises quando necessário, o quadrante 1. Delegar o operacional urgente, quadrante 3. E eliminar o que não agrega, quadrante 4. Quando você tira o peso do quadrante 4, automaticamente abre espaço para atuar onde a liderança realmente faz a diferença. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue me acompanhando e não se esqueça de inscrever no canal para ser avisado quando tiver conteúdo novo.